Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre os dois operadores de incremento e decremento. Esses operadores eles são bem úteis quando a gente está lidando com operações aritméticas, seja de soma ou subtração. Esse operador ele tem a capacidade de tornar o código um pouco mais simples. Por quê? Porque se a gente fosse fazer uma operação matemática de soma, por exemplo, a gente faria algo nesse sentido aqui. Ó. Eu estou declarando uma variável A e vou atribuir a ela o valor 10. Se eu quisesse somar um mais 1 a essa variável A, eu teria que fazer o seguinte, colocar A igual a A mais 1. Nesse momento aqui, eu estou pegando o valor que eu tenho em A e somando mais 1 e atribuindo a A novamente. Então, aqui vai passar a ser 11. Beleza. Só que existe uma outra maneira, utilizando o operador de incremento, de fazer essa mesma coisa, essa mesma operação, usando apenas três símbolos, que é o seguinte, um A, um mais e outro mais. A partir disso aqui, a gente tem a mesma coisa que está escrito em cima, só que de uma forma diferente, de uma forma um pouco mais simples, né? Então, o que eu vou fazer aqui para testar isso? Vamos colocar aqui, ó, um printf, %d, vou colocar pular a linha, beleza. Ok, então aqui, pessoal, todo mundo concorda que nesse momento aqui, ó, o valor que vai ser printado vai ser 11, e depois que ele fizer essa operação aqui de somar mais um, aqui tem que ser 12, beleza? Então vamos ver. Ó, 11, que é 10 mais 1, né, dá 11 aqui, e aqui mais um, 12. Então ele imprimiu certo. É justamente isso que a gente espera. Só que existe uma diferença aqui que a gente tem que ver, que é o seguinte. Esse operador de incremento, ele tem duas formas de ser escrito. Você pode colocar algo assim ou algo assim. Essas duas formas estão válidas, mas elas têm uma diferença. Qual que é a diferença delas? Essa forma que a gente utilizou aqui, que é a primeira, né, que eu até coloquei no exemplo, essa forma chama de pós-incremento. Ou seja, ele vai utilizar esse valor aqui e depois vai incrementar. Beleza? Essa aqui a gente chama de pré-incremento. Então, o que vai acontecer? Ele primeiro vai incrementar e depois ele vai utilizar o valor. Como assim? Né? Pode não ter ficado tão claro essa definição. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, vamos apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui embaixo aqui também. Puxa, vai acabar não utilizando. Aqui nesse momento tem um 11, certo? Se eu vim aqui colocar mais A, e depois eu vou vir aqui colocar o mesmo printf, só que ao contrário. Vou colocar A mais mais. E veja que quando eu estou utilizando o printf, eu posso colocar uma operação aritmética aqui dentro. E aí o resultado dela é o que vai ser mostrado para o usuário. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu só fechar isso aqui. Ok, então quando a gente executa, o que a gente tem? Vamos analisar, pessoal. O primeiro printf aqui, ó, o valor aqui é 11, certo? Se o valor aqui é 11, e ele somou mais um aqui, ó, veja que esse pré-incremento aqui, ele vai primeiro somar mais um e depois vai mostrar o valor de A. Ou seja, A era 11, somou mais um, ficou 12. Aqui, ó, ele então está mostrando 12, e está certo, é isso mesmo. Só que perceba que agora, quando você coloca A mais, ele primeiro mostra o valor, depois ele incrementa. Então, nesse caso aqui, ó, ele está mostrando o valor 12, porque ele não incrementou nada, e depois que ele mostrar, ele vai incrementar. Ou seja, se eu vier aqui e colocar um outro printf, só que sem incrementar ou utilizar qualquer outro valor aqui, só o A mesmo, né, sozinho, aqui ele tem que mostrar 13 para a gente. Porque ele incrementou aqui em cima, mas não mostrou. Beleza?
Ó, 11, 12, né, aqui. Só que aqui ele incrementou. E quando ele imprintou embaixo, 13. Beleza? Então, esse é o operador de incremento. Agora, assim, por associação, a gente consegue já entender mais ou menos como é que funciona esse operador de decremento. O operador de decremento, ele é a mesma coisa, só que ele vai, ao invés de somar, vai diminuir. Então, você tem duas formas de colocar ele também. Então, mais ou a menos menos. Beleza? E aqui a gente pode fazer o seguinte. Vamos supor que eu vou colocar aqui, ó, menos menos. Na verdade, vamos colocar a, deixa o a aqui mesmo. Só para a gente não fazer confusão, né? Porque ele está alterando o valor ali. E aqui eu vou colocar um menos menos. Aqui eu vou colocar a menos menos. E aqui eu vou deixar só A mesmo, do jeitinho que está. A gente vai fazer uma comparação e ver como é que funciona. Tanto o mais A, o A mais, só o A, menos menos A, o A menos menos. E a gente vai fazer a comparação e entender como eles funcionam, beleza? Então vamos lá. Beleza, então a gente tinha chegado aqui, ó, no nosso 13, né, que fazia sentido. Agora a gente está na quarta linha, então 1, 2, 3, 4. Perceba que o que eu fiz aqui agora? Eu primeiro decrementei e depois eu estou mostrando o valor. Nesse caso, eu estou mostrando o valor 12, e está certo? E agora aqui nessa próxima linha, eu estou mostrando o valor e depois eu estou decrementando. Então, eu vou mostrar o valor 12. Aí depois, quando eu decrementar, eu não fiz mais nada. Isso, parei aqui, beleza? Quando eu for na linha de baixo, olha, eu só estou printando o A. O A, ele foi decrementado aqui em cima, então o valor dele é 11. Beleza? Então, pessoal, o operador de incremento e decremento, ele funciona dessa maneira. E ele é muito útil para substituir isso aqui. Então, se a gente tivesse um A mais A, né, recebe A mais 1, a gente pode colocar só A ou mais A. E aí depende muito bem do que você quer, porque isso aqui tem uma certa diferencinha, né, que a gente comentou aqui, e é extremamente importante ficar esperto com isso. Beleza? Aí, só um outro ponto aqui que a gente pode ver também, que é o seguinte, quando a gente está fazendo essas operações, uma outra forma de você fazer isso aqui, ó, é assim, ó, mais igual a 1. O que isso significa, pessoal? Significa que ele vai pegar o valor que ele já tem em A e somar mais 1. Beleza? É uma outra forma também de fazer isso. Ok? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo e se te ajudou de alguma forma, comenta aqui, aqui embaixo. Diga o que precisa melhorar. Deixa o like também para fortalecer o canal. E é isso. Até mais.